Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite novamente. Continuando, então, a nossa segunda parte das atividades pedagógicas não presenciais de Matemática 3. Estamos na nossa terceira videoaula com o estudo da geometria espacial. Nessa videoaula, pessoal, nós vamos estudar os prismas, que são um conjunto específico de poliedros, dando continuidade, então, ao que vimos na videoaula passada. Vamos trabalhar, então, inicialmente a definição de prisma para, em segundo lugar, entendermos o que é a área total de um prisma e sabermos calculá-la. Vamos começar pela definição de um prisma, então. Temos aí uma figura que representa um prisma, tá bem, gente? Tirada lá do livro Fundamentos da Matemática Elementar. É um prisma, nesse caso, um pouquinho inclinado, assim, para o lado, né? A gente já vai ver como que isso é denominado. Mas vamos ver exatamente o que significa prisma. Consideremos, então, um polígono convexo A, B, C, D, E, F, G, H, etc. Como a gente tem desenhado ali na base desse prisma, na parte de baixo do prisma. Ali nós temos desenhado um hexágono, mas pode ser também qualquer outra figura geométrica que seja um polígono. Situado num plano alfa, e consideremos também um segmento de reta PQ, aquela linhazinha vermelha que vocês estão vendo, que tem uma extremidade P no plano alfa, pertencente ao plano alfa, e uma outra extremidade Q pertencente a um outro plano. Estou chamando esse plano de plano beta, certo? Prisma é a reunião de todos os segmentos congruentes e paralelos a PQ, ou seja, com o mesmo tamanho do PQ e paralelos a ele, com uma extremidade nos pontos do polígono, daquele polígono que está embaixo, e, logicamente, outra extremidade formando em pontos de um outro polígono no plano de cima, no plano beta. Esse outro polígono a gente está chamando ali na figura de A', B', C', e etc., assim por diante. Essa reunião de todos esses pontos, situados no mesmo semi-espaço dos determinados por alfa, é, então, um prisma. Elementos do prisma muito importantes. As bases do prisma, que são justamente os polígonos, né? O da parte de baixo e o da parte de cima. Aí fica muito evidente que todo prisma tem duas bases, gente. Essa é justamente a diferença dessa figura geométrica para outra figura que também é um poliedro, porém só tem uma base, que é a pirâmide. Essa é a diferença do prisma para a pirâmide. Arestas laterais são linhas paralelas e congruentes à linha PQ, que ligam os vértices dos polígonos. Então, A', B', C', e assim por diante. São as arestas que estão nas laterais do prisma. Arestas da base são os lados do polígono, tanto do polígono de baixo quanto do polígono de cima. Faces laterais são os polígonos que se formam nas laterais do nosso prisma, que nesse caso aí dessa figura são paralelogramos, correto? São quadriláteros, né? E a altura do nosso prisma é justamente a distância entre os dois planos, entre o plano alfa e o plano beta, tá? Então, a distância entre os dois planos é chamada de altura. Muito cuidado, que a altura não é o tamanho do segmento PQ, necessariamente, e sim a distância entre os dois planos. Classificação dos prismas, gente. Existem dois critérios para classificarmos nossos prismas. Primeiro critério, a inclinação da geratriz, da linhazinha PQ. Se essa geratriz for perpendicular ao plano alfa e ao plano beta, formar 90 graus com esses planos, temos um prisma chamado de prisma reto, que é o que vai acontecer na grande maioria dos casos aqui na disciplina de Matemática 3. Se essa geratriz formar um ângulo diferente de 90 graus com os planos, temos então um prisma oblíquo. Vamos nos concentrar, portanto, nos prismas retos. Segundo critério é justamente um critério que leva em conta o polígono da base. Então, se na base nós tivermos um triângulo, temos um prisma triangular. Se na base tivermos um quadrilátero, temos um prisma quadrangular. Se na base tivermos um pentágono, teremos um prisma pentagonal. Essa é a nomenclatura dos prismas, segundo esse critério. Veja que o nosso prisma pentagonal está desenhado de uma forma um pouquinho diferente, né? Ele está, entre aspas, deitado, certo, gente? Está deitado com a face lateral encostada no chão. Assim como o nosso prisma octogonal, prisma que tem um octógono na sua base, um polígono de 8 lados. Prisma é figura espacial, polígono é figura plana, que compõe a base do prisma. Uma observação importante, se esses polígonos da base forem polígonos regulares, ou seja, tiverem mesmo comprimento dos lados,
nós acrescentamos a palavra regular ao nome do prisma. Então, se o triângulo for um triângulo equilátero, prisma triangular regular. Se o quadrilátero for um quadrado, prisma quadrangular regular. Se o pentágono for regular, prisma pentagonal regular. E assim sucessivamente. Muito cuidado, então, que o regular no nome do prisma diz respeito à base do prisma e ao fato de o polígono da base ser um polígono regular. Conceito de área total de um prisma, que é o segundo conceito dessa videoaula. A área total de um prisma, ou também chamada área da superfície desse prisma, é a soma das áreas de todas as suas faces, tanto as faces laterais, quanto as faces que se chamam bases, que são duas. Portanto, a área total de um prisma é calculada por essa fórmula. A área lateral mais 2 vezes a área da base. Isso vai diferenciar o prisma da pirâmide também, porque vai ter apenas uma vez a área da base. Vamos entender melhor cada uma dessas parcelas que constituem a fórmula da área total de um prisma. Começando pelo AL, a área lateral, é calculada pela soma das áreas dos N paralelogramos que são faces laterais. N é o número de lados que tem a base, certo? Se a base for um triângulo, N é 3. Se a base for um quadrilátero, N é 4. Se a base for um pentágono, N é 5. E assim sucessivamente. Você vai calcular a área dos paralelogramos, lá pela geometria plana, e multiplicar por N. Observação importante nos prismas retos e regulares, prismas em que a geratriz forma 90 graus com os planos e que tem polígonos regulares nas bases, as faces laterais são retângulos. Muito importante isso. De base L, que é o lado do polígono da base, e altura H, que é justamente a altura do prisma. Nesse caso, então, a área lateral é calculada por N vezes L, que é o lado do polígono da base, o lado do triângulo, o lado do quadrado, o lado do hexágono, e assim sucessivamente, vezes H, que é a altura do prisma. Observação também muito importante, esse Lzinho é justamente a aresta da base do nosso prisma. Portanto, pode ser chamado também de AB. Só que nesse caso o Azinho é minúsculo e não maiúsculo como no área da base. Sobre esse AB, com A maiúsculo agora, a área da base que é calculada pela área do polígono da base. Obviamente, né, gente? Fiz aqui o destaque e o lembrete de que se forem polígonos regulares, muito provavelmente aqui nós vamos trabalhar ou com o triângulo equilátero, ou com o quadrado, ou com o hexágono regular, cujas áreas nós já sabemos calcular lá da geometria plana, e eu coloquei aqui as fórmulas para esse cálculo, para que vocês lembrem, não esqueçam disso, isso vai ser recorrentemente utilizado. Vamos aos exercícios, pessoal, exercícios 5 e 6 da nossa LR5, os exercícios que faltaram. Exercício 5, calcule a área total de um prisma triangular regular, de altura 12 centímetros, prisma que tem na base um triângulo, e a altura desse prisma é 12 centímetros. Considere que a altura da base do prisma, isto é, a altura do triângulo que está na base, mede 2 raiz de 3 centímetros. Muito cuidado com isso. Uma coisa é a altura do prisma, outra coisa é a altura do triângulo da base. A figura seria essa. Está lá a altura do prisma, em H maiúsculo, e a altura da base, em H minúsculo. Aqui eu vou utilizar um artifício, gente, muito usado para cálculo de área total dos prismas, que é planificar o nosso prisma, abrir o nosso prisma, de modo que fique bastante evidente que nós temos aí 3 retângulos, considerando, claro, que esse prisma é um prisma reto, né? E 2 triângulos equiláteros. Se vocês puderem fazer essa planificação, sempre que possível, é interessante porque te ajuda a situar no problema. Do que precisamos, então? Do AL, que é N vezes L vezes H, e do AB, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Da onde veio isso, Lucas? Lá da geometria plana, fórmula de cálculo da área do triângulo equilátero. Não temos nem o Lzinho e nem o triângulo, e nem... Perdão, pessoal, precisamos do Lzinho. Os outros elementos,
o Hzão ali da área lateral, que é 12 centímetros, esse sim nós temos. Precisamos do Lzinho, gente. Precisamos do lado do triângulo ou da aresta da base do nosso prisma. Vamos atrás dele, então. Para isso, eu destaquei aqui apenas o triângulo equilátero, cuja altura é 2 raiz de 3. Nós vimos lá em geometria plana também que a altura de um triângulo equilátero é calculada por L raiz de 3 sobre 2. Essa é a fórmula da altura que nós deduzimos, inclusive, lá na geometria plana. Só que a altura é 2 raiz de 3. Simplifica a raiz de 3 de um lado com raiz de 3 do outro lado, passa o 2 que está dividindo multiplicando, 2 vezes 2 é 4, o lado, ou a aresta da base, é 4 centímetros. Agora está resolvido o nosso problema. A área lateral do nosso prisma, que é calculada por N vezes L vezes H, é 3, cuidado com o N, 3 porque é um triângulo, 4 que é o Lzinho que calculamos agora há pouco, e 12 que é a altura do prisma, 12 centímetros, dado no enunciado do problema. 3 vezes 4 vezes 12, 144 centímetros quadrados. Vamos para a área da base, fórmula da área do triângulo equilátero, L quadrado raiz de 3 sobre 4 lá da geometria plana, 4 ao quadrado raiz de 3 sobre 4, porque o L é 4, simplificando 16 de cima com 4 embaixo dá 4, 4 raiz de 3 centímetros quadrados. A área total do nosso prisma, então, que é a área lateral mais 2 vezes a área da base, cuidado com esse doisinho, justamente porque o prisma tem 2 bases, uma embaixo e outra em cima. Multiplico aquele doisinho pelo 4, muito cuidado, a multiplicação é feita antes da soma, nessas expressões numéricas, não vá somar o 144 com o 2, pelo amor de Deus, 2 vezes 4 é 8, 144 mais 8, raiz de 3, não dá para fazer mais nada, a menos que você utilize a calculadora ou aproxime um valor para a raiz de 3. Esse é o resultado do problema. 144 mais 8 raiz de 3 centímetros quadrados. É a área total, ou área da superfície do nosso prisma triangular regular. Exercício 6 e último da nossa lista de exercício número 5. A área da base de um prisma hexagonal regular, vamos admitir que ele é reto também, é 24 raiz de 3 centímetros quadrados. Deu o AB. Ótimo, meio caminho andado. E a altura do prisma tem a mesma medida que o apótema da base. Para quem não lembra, apótema de um hexágono regular é o raio da circunferência inscrita ao hexágono regular. É o Rzinho que nós vimos lá na geometria plana. Portanto, a altura do prisma tem o mesmo comprimento, a mesma medida do apótema da base, do Rzinho da base. A figura seria essa. Ele está pedindo aí para calcular a área lateral e a área total do prisma. Vejam, gente, a altura nessa figura está desproporcional porque é uma figura em perspectiva, certo? Tridimensional. Mas a altura do prisma tem a mesma medida do Rzinho. Então, seria um prisma hexagonal regular achatado, certo? Tipo aquelas caixas de presente que são utilizadas no comércio, né? Tá aí a área da base, né? Eu poderia colocar AB ali também, 24 raiz de 3 centímetros quadrados. Planificando, artifício muito importante, tá aí a figura, né? A área da base, ou a base, ela é aparentemente maior do que os retângulozinhos que estão nas laterais do nosso prisma, certo? Por isso ele é bem achatado. A L é N vezes Lzinho vezes H. Não temos nenhum dos dois, nem Lzinho nem H. O Nzinho, logicamente, que nós temos que é 6, né? Porque é um hexágono. E a área da base foi dada, 24 raiz de 3 centímetros quadrados. Precisamos de Lzinho e H. Vamos atrás deles. Destaquei aqui o hexágono. Partindo, gente, do fato de que a área da base é 6L quadrado raiz de 3 sobre 4. Essa é a fórmula da área do hexágono regular. Essa área da base foi dada, 24 raiz de 3. Corto raiz de 3 com raiz de 3, passo o 4 multiplicando e o 6 dividindo. Vou isolar o meu Lzinho ao quadrado. Vai dar 16, esse Lzinho ao quadrado, 24 vezes 4 dividido por 6, isso dá 16,
e depois tiro a raiz, porque eu quero Lzinho, e não Lzinho ao quadrado. O Lzinho, então, 4 centímetros. Coincidentemente, se não me engano, é o mesmo Lzinho do exercício anterior. Ótimo, encontramos o nosso Lzinho, uma das coisas que nós precisávamos. Calculando agora o Rzinho, o apótema da base do nosso prisma hexagonal, certo? Ele é a altura de um triângulo equilátero também, gente. É a altura do triângulo equilátero que está dentro do hexágono. Tem 6 iguais a ele dentro desse hexágono. E nós vimos, então, na geometria plana, que essa altura é calculada por L raiz de 3 sobre 2. Rzinho do hexágono é L raiz de 3 sobre 2, como vimos na geometria plana e nas nossas tabelinhas lá. O Rzinho, então, é 4 raiz de 3 sobre 2, simplificando 4 com 2, 2 raiz de 3 centímetros. Como o H é igual ao Rzinho, o nosso H é 2 raiz de 3 centímetros também. Agora estamos aptos a encontrar o nosso AL, a nossa área lateral. N vezes L vezes H, ou seja, 6 vezes 4 vezes 2 raiz de 3, utilizando o 4 e o 2 raiz de 3 calculados agora nesse exercício, ou nesse slide, né? 6 vezes 4 vezes 2 dá 48, 48 raiz de 3 centímetros quadrados. Jogando na fórmula geral, então, da área total, né? A área lateral era uma das coisas que o problema havia pedido, 48 raiz de 3, maravilha. E a área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base, ou seja, 48 raiz de 3 mais 2 vezes 24. 2 vezes 24 também é 48. 48 raiz de 3 mais 48 raiz de 3. Agora posso somar, porque nas duas parcelas tem o raiz de 3 como elemento comum. Portanto, 96 raiz de 3 centímetros quadrados é o resultado final. Espero que tenham gostado, pessoal. Encerramos aqui, então, as nossas videoaulas da segunda parte das nossas atividades pedagógicas não presenciais. Com essa terceira videoaula, vocês estão aptos a resolver os últimos exercícios, os exercícios 5, 6 e 7 para vocês da LR5. Resolvam esses exercícios, estou à disposição de vocês. Nessa semana, na quinta-feira, no dia 27 de agosto, estarei à disposição para tirar dúvidas sobre os 7 exercícios. Façam com calma, façam com atenção. Continuem se cuidando, continuem ficando em casa na medida do possível. Em breve estaremos juntos novamente, presencialmente no campus. Um abraço para vocês. Me procurem se sentirem necessidade, se precisarem de resolver alguma dúvida ou algum questionamento, alguma contribuição no âmbito da nossa disciplina. Um forte abraço e até a próxima.